Oi, pessoal! Daí, tudo bem? Bom, hoje a gente vai finalizar o livro 2. Então a frente 2 também da apostila, pode pegar lá o livro 2 na página 323. Nós vamos terminar o módulo 6, tá? Ele fala ainda sobre proteínas, mas agora a gente vai falar mais especificamente sobre as enzimas, certo? Então, página 323, enzimas. O que são enzimas? Nada mais são do que proteínas que vão atuar em algum substrato para fazer com que reações químicas aconteçam com uma velocidade maior, mais rapidamente. Então, elas são catalisadores biológicos, certo? Catalisadores, eles modificam a velocidade de uma reação, normalmente acelerando essa reação, tá? Então, para que aconteça uma reação química, a gente tem que ter três condições básicas, tá? Vamos subir aqui um pouquinho. Tem aqui ó, no terceiro parágrafo. Para que ocorra a reação são necessárias três condições. Quais são elas? Primeiro, precisa haver colisões entre as moléculas dos reagentes. Então, eu preciso que os meus reagentes reajam para se tornarem produtos. O que é uma reação química? Nada mais é do que reagentes se transformando em produtos. Tudo que vem antes da flecha são os meus reagentes, lembram? Tudo que vem depois são os produtos. Então, os reagentes precisam colidir para que essa reação ocorra e eles se tornem produtos, tá? Em segundo lugar, a segunda condição para que ocorra uma reação química é que tenha energia suficiente para que duas moléculas reajam entre si. Se não houver energia suficiente para que elas colidam e reajam, não tem reação química, tá? E a terceira e última condição para que haja uma reação química é que exista uma orientação favorável das moléculas, ou seja, uma posição mesmo. Uma orientação é uma posição favorável. Então, as minhas moléculas precisam estar na posição favorável e precisam colidir. Para isso, eu preciso ter uma energia para que elas colidam e precisa haver, então, a orientação necessária. Tudo isso para que os reagentes se tornem produtos. Aí nós podemos dizer que ocorreu mesmo a reação química. Quando eu tenho um catalisador, essa reação química ela pode ser acelerada. Gente, sem um catalisador, acontece reação química? Acontece, tá? Ela só vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque como a gente viu, precisa ter uma energia, certo? Para que ocorra a reação. O catalisador, ele diminui essa energia, fazendo com que a reação ocorra mais rápido. Não precisa ter uma energia tão grande, ela já acontece, já ocorre. Então, a energia necessária para a ocorrência da reação é menor na presença do catalisador. Vamos observar o gráfico aqui, ó. Aqui dá para ver bem. Então, a gente tem nessa linha aqui pontilhada os reagentes, certo? E aqui embaixo, nessa outra linha, os produtos. Então, os meus reagentes, eles precisam se tornar produtos. Como que isso vai acontecer? Primeiro, precisa ter uma energia de ativação para que ocorra a minha reação. Então, essa energia, sem a enzima, está lá no alto aqui, ó. Então, ela vai ocorrer uma energia para depois eu me tornar produto, certo? Já com a enzima, estão vendo que essa energia é menor? Ó, não precisa haver tanta energia. Com a enzima, metade da energia já foi suficiente para que começasse a descer e se tornar produtos, certo? Os reagentes se tornarem produtos. Então, quanto menor for a minha energia de ativação, mais rápido a minha reação acontece e os reagentes vão se transformar em produtos. Acelera a reação, tá? Tranquilo até aí? Então vamos continuar. Aqui, ó, diz que quando o catalisador é uma enzima, os reagentes podem ser chamados então de substratos, tá? Os reagentes, que vão ser os produtos, quando a gente tem uma enzima para fazer essa reação mais rápida, a gente pode chamar esses reagentes aqui, ó, de substrato, tá? Já a enzima,
que vai agir sobre esse reagente ou sobre esse substrato, a enzima ela vai ter um nome específico, dependendo do substrato que ela trabalha. Por exemplo, lactose, que é o açúcar do leite. Se o meu substrato, o meu reagente for a lactose, a minha enzima ela se chama lactase. Por quê? Não é qualquer enzima que vai ativar ou vai fazer a lactose reagir. Não. Existem enzimas específicas para cada tipo de substrato, tá? Então, o tipo de substrato específico, lactose, precisa da enzima específica lactase, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. A amilase, por exemplo, ela trabalha sobre o substrato amido. Lactase sobre o substrato lactose. Sacarase vai trabalhar sobre o substrato sacarose. Então, cada substrato ou reagente tem uma enzima específica. E por que tem uma enzima específica? Por causa do mecanismo de ação dessa enzima, que é um modelo chave-fechadura. Então, é um modelo que se encaixa perfeitamente. Por que chave-fechadura? Não é qualquer chave que abre qualquer fechadura, né? Nós temos chaves específicas para determinadas fechaduras, assim como nós temos enzimas específicas para determinados substratos ou reagentes, tá? Então, precisa existir esse encaixe entre a enzima e o substrato. Vamos ver na próxima página aqui, ó, 324. Aqui a gente tem um modelo, tá? A minha enzima é o cinza e o verde seriam os reagentes ou o meu substrato. Lembrem lá que reagentes, quando a gente tem enzimas, né? A gente pode chamar os reagentes de substratos. Então, aqui eu tenho a minha enzima cinza e ela tem um encaixe perfeito para esse tipo de substrato aqui, verdinho, tá? Ela se encaixa perfeitamente. Esse local, esse formato que se encaixa perfeitamente no substrato é chamado de centro ativo da enzima, tá? Esse aqui é o centro ativo. É o local de encaixe mesmo da enzima no substrato ou no reagente. Aqui embaixo a gente já tem a enzima se encaixando. Quando ela se encaixa nesse substrato, a gente pode chamar esse complexo aqui, ó, de complexo enzima-substrato. Por quê? Eu juntei a enzima com o substrato. Aí, acelerei a minha reação, quando eu juntei a enzima com o substrato. Quando eu acelero a reação, eu vou obter os meus produtos. Então, os reagentes que estavam aqui, ó, grudadinhos, eles se soltam e se transformam em produtos. Então, eu tenho esses dois produtos no final da minha reação. E aqui eu tenho a minha enzima inalterada. Por quê? Gente, isso é muito importante. Toda enzima permanece inalterada no final da reação. Um catalisador nada mais é do que um potencializador de uma reação. Ele vai ajudar fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente, aumentando a velocidade. Mas no final, ele sai totalmente inalterado. Então, essa enzima, que é o meu catalisador, ela continua aqui no mesmo formato, podendo agir sobre outros substratos que surgirem. Então, ela não se perde, ela não se estraga, ela continua inalterada para trabalhar em outro substrato, em outra reação. Tranquilo? Então, aqui eu tenho a minha enzima como centro ativo inalterado para poder usar novamente em outro substrato. Algumas enzimas ainda possuem outro centro de ligação, além desse centro aqui que se liga ao substrato. Vamos imaginar que aqui embaixo tivesse outro centro, outro formato de encaixe, tá? Não aparece aqui, mas vamos imaginar aqui onde eu estou colocando que teria outro centro de ligação. Esse centro de ligação, em algumas enzimas específicas, ele serve para se ligar a íons metálicos. Por exemplo, zinco, ferro, magnésio, etc. Então, esses íons vão se ligar a esses centros aqui da minha enzima. E quando esses íons metálicos são inorgânicos, por exemplo, sais minerais, eu chamo de cofatores.
Quando eles forem orgânicos, como vitaminas, eu vou chamar eles de coenzimas. Então, os meus cofatores ou as minhas coenzimas vão se ligar à minha enzima, tá? Para trabalhar no substrato e fazer com que a reação ocorra mais rápido, certo? Então, se não houver a ligação do cofator ou da coenzima, não tem reação. Não tem reação não, desculpa, não tem utilidade a minha enzima, ela fica inativa, tá? Então, essas enzimas que têm esse centro de ligação para íons metálicos, se eles não estiverem aqui ligados, a minha enzima fica inativa, não trabalha, tá? Gente, reforçando mais uma vez, uma reação química ocorre sem enzima? Ocorre. Ela só vai demorar um pouquinho mais. Vamos voltar aqui no gráfico na página anterior, ó. A reação ocorre sem enzima, ela só precisa de uma energia maior e por isso demora mais, tá? Quando eu tenho a minha enzima, ocorre mais rápido porque a minha energia necessária é menor, ok? Então, vamos voltar aqui na página 324. Então, nós temos cofatores e coenzimas que podem se ligar na minha enzima e se não estiverem ali, ela fica inativa, tá? Agora, fatores que afetam a velocidade da minha reação. Gente, muitos fatores vão alterar a velocidade, mas os principais vão ser temperatura, pH e concentração de reagentes ou do substrato. Vamos falar primeiro da temperatura. Normalmente, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Vamos imaginar uma comida qualquer, uma panela de feijão cozido, feijão. Se eu deixar no verão, no calor, essa panela de feijão, sem deixar na geladeira, deixar numa temperatura alta, o que vai acontecer? Esse feijão vai se deteriorar, vai estragar mais rápido, acelera a reação por causa do aumento da temperatura. Quando eu coloco na geladeira, eu estou diminuindo essa velocidade, eu estou fazendo com que demore mais para estragar. Não quer dizer que o feijão vai ficar lá infinitamente na geladeira e nunca vai estragar. Ele vai estragar, só que vai demorar mais do que se eu deixasse, né, no calor de 40 graus lá em cima da minha mesa e esquecesse. No dia seguinte provavelmente já estaria azedo, certo? Já ia ter acontecido reações ali. Então, a temperatura normalmente aumenta a velocidade de uma reação. Já é um fator que aumenta. Mas ela não aumenta infinitamente, tá? Vamos ver o gráfico aqui ó, da temperatura. A partir de certo ponto, tende a diminuir. Então, aqui a gente tem um gráfico de velocidade da reação e da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação. Mas se eu continuar aumentando a temperatura, vai chegar uma hora que vai cair a minha velocidade. Então, é somente até certo ponto. A gente diz que tem uma temperatura ótima, que seria essa temperatura do pico, tá? É uma temperatura ideal, ótima. A partir daquilo já começa a decair a velocidade da reação novamente. No corpo humano, as reações que ocorrem no corpo humano têm uma temperatura ideal, uma temperatura ótima, que seria a temperatura de 36,5 até 37,5 graus Celsius, tá? A partir disso, a pessoa entra, né, em estado de febre e as reações não vão acontecer mais da mesma maneira, não vão acontecer mais com a mesma velocidade, vai começar a diminuir novamente, tá? Então, tenha a temperatura ideal. Agora o pH. pH também tem um pH ótimo. Então, é o mesmo caso o mesmo gráfico da temperatura. Quanto maior o pH, melhor, mas tem um pH ideal. Eu não posso aumentar infinitamente o meu pH, que começa a diminuir a velocidade da minha reação. Então, depende da reação, ela vai ter um pH maior ou menor, mas vai ser um pH específico para aquela reação, tá? Por último, aumentos na concentração de reagentes ou dos substratos. Se eu colocar muitos reagentes, muitos substratos, eu vou
aumentar a velocidade infinitamente? Não. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de enzimas específicas. Eu posso ter muito reagente, mas eu posso não ter enzimas suficientes para se encaixarem em todos aqueles reagentes ou naqueles substratos. Então, esse gráfico aqui já é diferente da concentração do substrato. Por quê? Porque quanto mais eu tenho, né, substratos, eu vou aumentando a velocidade da minha reação, até um ponto que atinge um limite e ao invés, se mantém, ao invés de decair como na temperatura e no pH. Então, eu vou atingir um determinado ponto e aí eu tenho um número X de enzimas que trabalha para aquele número X de reagentes. Não adianta eu ter mais reagentes se eu só tenho X enzimas. Então, eu vou continuar tendo o mesmo número aqui devido ao número de enzimas que é constante, tá? Então, aqui a minha reação vai começar a se tornar constante daí, depois de um número certo, certo? Exercício de exemplo, esse verdadeiro ou falso, vamos ver. Sobre enzimas. Quando a temperatura e a concentração da enzima são constantes, aumenta-se gradativamente a concentração do substrato, observa-se o aumento da velocidade da reação até o máximo, independente do pH. Gente, não há um aumento indefinido primeiro da velocidade, né? Ela vai chegar um momento que vai começar a decair e não é independente do pH. A gente viu que o pH também atua e influencia na velocidade da reação da enzima, tá? Então, falsa a primeira. Um aumento da concentração de substrato causa diminuição da velocidade de reação, pois o substrato passa a inibir a ação da enzima. Não, o substrato não vai inibir a ação da enzima nunca. O substrato, ele tem o formato para se grudar, né? A enzima tem o formato para se grudar no substrato, se encaixar no substrato, então não vai inibir, tá? Falsa também. Terceira, o aumento da temperatura provoca aumento na velocidade. Sim. Até uma temperatura crítica. Sim. Quando ocorre uma queda na atividade? Sim, então até um máximo e aí a partir dali começa a haver uma queda em consequência da sua desnaturação. Certinho, também a terceira está certa. A quarta, a velocidade de uma determinada reação enzimática está associada ao pH, certo? Sendo que cada enzima tem um pH ótimo de atuação, certo? Tranquilo, certo também. Então, verdadeira. E a última, a atividade de uma determinada enzima é inibida irreversivelmente por um mecanismo. Gente, não é irreversível, tá? Então, a atividade de uma enzima não é inibida irreversivelmente. Ela pode ser reversível, então é falsa. Só essas duas aqui que são verdadeiras, tá? Eu vou pedir agora que vocês façam os exercícios de aplicação da página 337, 1, 2 e 3. E depois os propostos da 338 até a 340, tá? Aí na próxima aula a gente vai corrigir, vai fazer a correção desses exercícios de aplicação sobre enzimas. E se ficar alguma dúvida, entrem lá no fórum do Sponte, tá? Não deixem de perguntar. Não fiquem com dúvidas, certo? Pode perguntar que assim que eu ver, eu já respondo lá para vocês, certo? Então, pessoal, eu vou deixar no PDF também, além das páginas dos exercícios para vocês fazerem, treinarem, eu vou deixar um link de uma animação que mostra o encaixe da enzima no substrato, tá? Então, quem tiver curiosidade pode acessar lá o link para ver essa animação e aí vocês já comecem a fazer os exercícios, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula!